Oi, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre uma condição conhecida como o invasor silencioso, a hepatite C. A gente vai fundo para entender por que essa doença consegue ficar escondida por décadas e quais são as consequências reais dela. Vamos lá? Para começar, vamos pensar numa coisa. Imagina só um invasor que, em vez de fazer um ataque barulhento e rápido, se instala no corpo e age nos bastidores. Por 20, 30 anos, sem ninguém perceber. Pois é, para muita gente essa é a realidade da hepatite C. E é justamente esse jeitinho furtivo que a torna tão perigosa. Mas, afinal, o que é exatamente esse vírus? Vamos dar uma olhada na identidade dele e entender o tamanho do impacto que ele causa no mundo todo? Bom, o vírus da hepatite C, ou HCV como é chamado, é um vírus de RNA, da família Flaviviridae. Mas olha, ele não é um vírus qualquer não. Ele é uma das maiores causas de doenças crônicas do fígado no planeta, levando a quadros bem graves como a cirrose e, em muitos casos, a necessidade de um transplante de fígado. Entender como o vírus passa de uma pessoa para outra é a chave para a prevenção. Então, vamos explorar agora quais são as principais formas de transmissão. E aqui a gente vê uma mudança histórica muito importante. Antes de 1993, a principal forma de pegar hepatite C era através de transfusões de sangue. Depois que começaram a fazer testes rigorosos nos bancos de sangue, esse risco praticamente zerou. Hoje, a realidade é outra. O compartilhamento de agulhas e seringas para uso de drogas injetáveis se tornou o principal fator de risco. Mas a coisa não para por aí. Instrumentos que a gente usa no dia a dia, como alicate de unha, lâminas de barbear, se não forem bem esterilizados, podem transmitir o vírus. Procedimentos como hemodiálise e até fazer uma tatuagem com material contaminado também são um risco. A transmissão por via sexual ou de mãe para filho é menos comum, mas acontece. E talvez o dado mais chocante: em quase metade dos casos, simplesmente não se descobre como a pessoa foi infectada. Agora, vamos chegar no ponto central da questão: a natureza sorrateira da doença. É aqui que a gente entende de verdade por que ela ganhou o apelido de invasor silencioso. Olha só, na fase inicial, que a gente chama de infecção aguda, o vírus não costuma fazer barulho. A grande maioria das pessoas, mais de 80% delas, não sente absolutamente nada. A vida segue normal, sem que elas sequer desconfiem que o vírus começou a se instalar no corpo. E aqui está o pulo do gato. Diferente de muitas outras viroses que o nosso corpo consegue combater e eliminar, em cerca de 80% dos casos de hepatite C, o vírus fica. Ele passa da fase aguda para a crônica, ou seja, ele se estabelece de vez no fígado por uma longa estadia. Essa linha do tempo mostra a paciência assustadora do vírus. Por 20, às vezes 30 anos, ele vai danificando o fígado, de forma lenta, progressiva e totalmente silenciosa. Com o passar do tempo, cerca de 1 em cada 5 pessoas com a infecção crônica desenvolve cirrose, que é quando o fígado fica cheio de cicatrizes e para de funcionar direito. E a partir daí, o risco de ter um câncer de fígado aumenta muito, ano após ano. Embora o fígado seja o alvo principal, os efeitos da hepatite C não param por aí não. O vírus pode deixar a sua marca pelo corpo todo. Sim, todo mundo associa a hepatite C a problemas no fígado, e com razão, mas o impacto não se restringe a ele. A presença constante do vírus causa uma inflamação crônica e força o sistema imune a trabalhar sem parar, o que acaba gerando problemas em várias outras partes do corpo. A lista de manifestações fora do fígado é, sinceramente, impressionante. O vírus pode causar problemas nos vasos sanguíneos, a chamada crioglobulinemia mista, e também nos rins, com a glomerulonefrite. Pode levar a doenças de pele, como a porfiria cutânea tarda, que causa bolhas, e mais, a infecção crônica aumenta o risco de desenvolver diabetes e até alguns tipos de câncer, como o linfoma. Ok, se o inimigo é tão silencioso, como é que a gente faz para detectar ele? O diagnóstico é um processo de 2 etapas, e é fundamental entender a diferença entre elas. Funciona assim. O primeiro passo é um teste de triagem, o anti-HCV. Ele procura anticorpos no sangue, que são a defesa que o nosso corpo cria. Se esse teste dá positivo, significa que a pessoa já teve contato com o vírus alguma vez na vida. Mas isso não encerra a questão. Para saber se o vírus ainda está ali ativo, é preciso um segundo teste, o HCV-RNA. Esse sim vai procurar o material genético do vírus. Gente, isso aqui é muito importante e presta atenção. Um teste de anticorpo positivo, o anti-HCV, não quer dizer que a pessoa está com hepatite C. Só mostra que o sistema de defesa dela já encontrou o vírus um dia. Lembre que uma pequena parte das pessoas consegue eliminar o vírus sozinha. Então, a confirmação de que a infecção está ativa só vem com a detecção do próprio vírus. E tem outro fato importantíssimo.
Diferente de outras doenças, ter anticorpos contra a hepatite C não garante imunidade. Uma pessoa que se curou, seja sozinha ou com tratamento, pode se infectar de novo se tiver contato com o vírus outra vez. Não existe uma proteção permanente. E a gente termina com uma reflexão. A gente viu toda a jornada silenciosa desse vírus, como ele é transmitido e diagnosticado. E isso tudo nos leva a uma questão final. Com base no que a gente conversou, como alguém pode avaliar se precisa ou não investigar isso melhor? Ter consciência dos fatores de risco, tanto os antigos quanto os atuais, é o primeiro passo para finalmente desmascarar esse invasor silencioso.